Bom, meus amigos, eu vou compartilhar com vocês a solução do exercício de avaliação formativa que vocês fizeram no nosso último encontro. Eu vou resolver esse exercício diretamente aqui no PyCharm, por isso eu vou compartilhar com vocês a nossa ideia. Então, o exercício pediu o seguinte, que você implementasse um programa em Python para ler um número do teclado representando a temperatura de alguém e imprimir na tela a mensagem correspondente. Febre, se a temperatura for maior que 30, ou pelo menos igual a 38 graus, ou não febre, caso a temperatura seja menor que 38 graus. Tem um detalhe importante que foi pedido no exercício, que é o seguinte: se o usuário digitar um valor menor que 34 graus para a temperatura, você tem que ler o teclado novamente. Ou seja, a ideia é basicamente a seguinte: eu vou ler um valor, esse valor representa a temperatura de uma pessoa, esse valor vai ser testado com um limite que determina se essa pessoa está com febre ou não, porém, para que esse valor seja usado, ele precisa ser um valor válido. E o teste de validação é esse, ele precisa ser maior que 34 graus. Então, tudo começa pela leitura desse valor, né? Temperatura. Temperatura seria um dado do tipo real se a gente assumir que alguém pode ter, por exemplo, a temperatura de 36,8 graus, ok? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada temperatura, que vai armazenar o valor digitado inicialmente pelo teclado. Então, digite a sua temperatura. Ok. Bom, neste momento a gente sabe que eu preciso avaliar se o valor dessa temperatura está dentro do desejado, ou seja, pelo menos 34 graus. E, caso contrário, se não tiver nesse intervalo, eu preciso permitir a leitura do teclado novamente. Ou seja, aparece a repetição provável de um bloco de comandos, que é a verificação se a temperatura está ok e a leitura do teclado. Então, para isso, eu posso optar tanto pela estrutura while quanto pela estrutura for. Conforme a gente discutiu no último encontro, nesse caso específico a gente vai usar a estrutura while porque me parece mais apropriada para testar o intervalo de temperatura válido, mesmo porque nesse exercício a gente não identifica a presença do contador, a gente não sabe quantas repetições eventualmente serão feitas, não é? Então a gente vai usar a estrutura while como sendo aquela estrutura mais apropriada quando a gente não sabe quantas repetições deverão ser feitas do bloco de comandos. Então, a gente vai começar aqui com o while, e aí a pergunta é, o que será a condição? Então, o exercício diz o seguinte: se o usuário digitar um valor menor que 34 graus para a temperatura, você tem que ler o teclado novamente. Ou seja, enquanto a temperatura for menor que 34, leia o teclado novamente. Então, vamos dar uma mensagem na tela do tipo, olha, temperatura menor que 34 graus. Eu vou digitar novamente. O exercício poderia ter nos solicitado uma outra coisa. Ele poderia ter informado, por exemplo, que o valor temperatura digitado ele é inválido e simplesmente encerrado o programa. Porque eu não consigo calcular a febre de uma pessoa que tem menos que 34 graus, porque a princípio é uma temperatura em que a pessoa já teria uma dificuldade de sobrevida, etc. Né? Mas não é o que foi pedido. O que foi pedido aqui é que haja repetição da leitura. Então, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou aproveitar esse comando que a gente tem aqui, vou fazer um copiar, colar, e esta é a estrutura de repetição que a gente vai ter que usar. Então, eu leio inicialmente a temperatura. Se a temperatura for maior ou igual a 34, esse teste vai dar falso e eu continuo o meu algoritmo. Se for menor, eu
leio novamente o teclado. Muito bem. Então, o que seria a sequência desse algoritmo? Depois que eu tenho o valor da temperatura definido, eu posso partir para a verificação se a pessoa está com febre ou não. Então, se temperatura for maior ou igual a 38, então print, eu vou imprimir na tela, febre. Agora, se esse teste der false, significa o quê? Que a temperatura é menor que 38, mas maior que 34, porque já foi feita uma verificação no while anterior. Então, eu posso imprimir na tela simplesmente a mensagem não febre. Bom, vamos avaliar o programa como está para ver se está funcionando, se é isso mesmo que a gente tinha que fazer. Então, para isso, eu vou rodar o programa, eu seleciono Run, seleciono aqui o arquivo teste, que é o que a gente tem usado ali para editar as nossas soluções. Em breve a gente vai discutir como nomear esses arquivos no PyCharm. Bom, então aqui está a área de edição, interface com o usuário. Então digite a sua temperatura. Se eu digitar um valor em que as pessoas normalmente estão bem, por exemplo, 36.5, o que vai acontecer no nosso algoritmo? O valor foi digitado, a gente inicialmente fez a verificação aqui no while. Temperatura menor que 34, se temperatura é 36.5, 36.5 não é menor que 34, então esse teste deu falso. Eu venho direto para o if, ou seja, não vai haver repetição porque o valor é válido. Temperatura é maior ou igual a 38, 36.5 é maior ou igual a 38? Não. Então eu caio aqui na opção não febre. Executando de novo o nosso algoritmo, a gente pode digitar um valor que representa a febre, por exemplo, 38.4. Vou dar um Enter. 38.4 não é menor que 34, então eu não vou repetir a leitura. 38.4 é maior que 38, então a opção febre vai ser impressa na tela. Posso verificar também um valor inválido, né? Vamos colocar aqui um valor 20. Não é uma temperatura compatível com o corpo humano. Então, se eu dar um Enter, a verificação, 20 é menor que 34? Sim. Então, a impressão na tela de temperatura menor que 34 e a releitura do dado. Então, agora, se eu digitar um valor compatível, como 37, por exemplo, a repetição se encerra, eu verifico se 37 é compatível com febre, não é, então a gente imprime na tela, não febre. Então, é isso. Essa é uma solução possível para esse nosso exercício da avaliação formativa. É isso aí, pessoal. Eu deixei novos exercícios, existem mais alguns exercícios para vocês tentarem fazer, estão disponíveis no Blackboard. Seria interessante que vocês tentassem fazer. Obrigado.